Hoje eu vim falar um pouco sobre formas alternativas de resolução de conflitos no âmbito penal, sem que necessariamente seja aplicada a pena restritiva de liberdade ao infrator. O que seria isso? Isso são formas que o Estado encontrou de punir e responsabilizar o infrator pelos atos cometidos, sem que o mesmo vá cumprir uma pena restritiva de liberdade, né, em prisões, centros socioeducativos ou coisa do tipo. Ou seja, o infrator vai pagar, vai ser responsabilizado, mas de formas alternativas. Então, hoje eu vou estar falando sobre 3 tipos de formas, né, alternativas que o Estado encontrou. Eu vou começar falando sobre o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele está previsto no artigo 28 do CPP, e é um negócio jurídico extrajudicial realizado entre o autor, o Ministério Público, o defensor do autor do ato delituoso e deverá ser homologado pelo juiz. É realizado esse acordo entre o Ministério Público e o autor do ato delituoso e cumpridas, né, as condições que foram estipuladas dentro do acordo, esse processo será arquivado. Mas para esse processo ser arquivado, é preciso que o autor do ato delituoso se enquadre em 3 requisitos, né? O primeiro é que a pena pelo ato que ele cometeu não seja superior a 4 anos, ou seja, tem que ser inferior a 4 anos, né? Outra coisa, o ato cometido, ele não pode ter sido cometido sob violência ou grave ameaça. E por último, não ser caso de arquivamento investigatório. Caso preencha, né, esses 3 requisitos, será realizado o acordo e caso cumprido as condições previstas, né, e pré-elaboradas no acordo, o processo será arquivado sem que necessariamente o réu seja privado da liberdade. Essa é uma das formas, né? Agora eu vou falar sobre a conciliação. Bom, o que é a conciliação? A conciliação é o ato pelo qual as partes colocam um fim ao problema, através de uma composição amigável, na qual sempre prevalecerá a vontade dos litigantes, autor do delito e vítima. O que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer uma conversa, né, amigável entre as partes, para que elas cheguem a um acordo, né, a um consenso de como a vítima será reparada pelo dano. E outro detalhe importante, a conciliação só pode acontecer no âmbito penal caso a ação penal seja privada, pública, condicionada à representação. Tirando isso, a conciliação não pode acontecer no juizado criminal. Bom, dito isso, as partes elas vão entrar em um consenso, autor, né, do delito e vítima, e após isso, o juiz vai homologar esse acordo que foi realizado entre as partes. Dessa forma, o autor do delito ele não vai sofrer nenhuma sanção. O que pode acontecer também é a vítima ela abrir mão da reparação do dano. Nesse caso também, o juiz terá que homologar, né? E para que ocorra, né, a conciliação entre as partes, autor do delito e vítima, é necessário alguns requisitos. Nesse caso, o promotor tem que observar se o autor do delito, né, se a pessoa não foi condenada a cumprir pena privativa de liberdade, tem que observar se a pessoa, né, se o autor do delito não foi beneficiado por outra transação penal nos últimos 5 anos. E por último, é necessário demonstrar a eficácia da medida por meio de antecedentes criminais, da conduta social e da personalidade. Preenchido esses 3 requisitos, poderá ocorrer a conciliação entre as partes, né? E o objetivo maior da conciliação é facilitar que a vítima possa se recuperar desse dano, sabe? Com mais rapidez. Bom, e por último, eu vou falar sobre a justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa? A justiça restaurativa é uma técnica de solução de conflitos e violências que se orienta pela criatividade e sensibilidade a partir dos ofensores e das vítimas.
Ou seja, nesse caso, junta-se ofensor, vítima e comunidade, e juntos eles buscam a melhor forma de resolver essa transgressão. Ou seja, é uma forma menos punitiva e mais inclusiva, né? O objetivo é tentar neutralizar os efeitos negativos que o conflito causou para vítimas, infratores e comunidade, através do diálogo e não da punição. Quando a gente fala restaurativa, a gente tem a ideia de recuperar, né? De deixar o Estado melhor. Então, eu acho que essa justiça restaurativa busca realmente isso. Não é apenas a punição, ela não visa punir o infrator, mas sim ajudar a, tipo assim, entender como aconteceu, como pode ser resolvido esse problema, não apenas punir por algo que já aconteceu. E também, de uma certa forma, tentar para que isso não volte a ocorrer, tentar que o infrator não cometa esse ato novamente. Então isso é a justiça restaurativa. Dessa forma eu encerro aqui o vídeo. Espero que tenha ficado claro sobre a justiça restaurativa, a conciliação e o acordo de não persecução penal. E espero que tenha dado para poder entender um pouquinho, que eu passei aqui um pouquinho do que eu sei, mas é claro que tem muita coisa ainda que não dá para poder falar no vídeo, mas é isso. Espero que tenha gostado. E é isso. Muito obrigada.